com o sacrifício de Jesus Cristo, foi rasgado de alto a baixo, dando acesso a você e a mim, a presença de Deus através do sacrifício de Jesus. Olha que coisa linda isso. Olá, tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, com a graça de Deus. Uma voz um pouco rouca. Estou gravando hoje na parte da tarde, porque à noite a minha voz some e durante a manhã ela não aparece. Então, o melhor horário para fazer o vídeo é agora na partezinha da tarde. Estou um pouco gripado e tenho perdido a voz, tanto na parte da manhã como na parte da noite. Então vamos para a nossa reflexão. Amém? Se você é novo aqui no canal, já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações assim que a gente subir um vídeo novo. Ele sobe toda quarta-feira, mas aí você vai ser notificado. Deixa também o seu like ou o seu dislike, não tem problema. E compartilha essa mensagem, coloca um comentário se abençoou a sua vida ou não. E indica ela para um amigo seu, um familiar, alguém que você quer abençoar com essa mensagem. Amém? Vamos prosseguir então. Quero compartilhar com vocês hoje um texto da palavra que volta e meia a gente lê. Geralmente a gente lê sem se atentar nos detalhes. É uma passagem tão rica de detalhes que eu quero compartilhar com vocês algumas coisinhas que eu vejo nessa passagem. A gente encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, sobre a morte de Jesus. Outros evangelhos também relatam, assim como Marcos, Lucas e João, mas eu quero ler o texto que a gente encontra lá em Mateus, no capítulo 27, a partir do verso 45, e ver algumas peculiaridades, alguns simbolismos aqui que falam muito, e é legal da gente compartilhar. Vamos lá? Capítulo 27 de Mateus, a partir do verso 45, diz assim a palavra do Senhor. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra, sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Em outro evangelho, acho que João, quando ele entrega o Espírito, ele diz: Está consumado. Verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verso 55. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Se a gente ler rapidamente, só passando os olhos por cima, a gente vai deixar passar detalhes interessantes desse acontecimento, do que é narrado aqui no Evangelho de Mateus. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é quando a Bíblia diz lá no verso 45 que houve trevas desde a hora sexta até a hora nona. E essas trevas, elas representam o juízo de Deus sobre o pecado, a dor, o peso do abandono. Simbolicamente é quando Deus vira o seu rosto, não conseguindo ver
tanto pecado que o seu filho estava carregando, todos os pecados da humanidade naquele momento estavam postos sobre Jesus. E Deus, como um ser santo que é, ele não consegue olhar para aquilo e simbolicamente ele vira o seu rosto. E a Bíblia diz que houve trevas desde a hora sexta até a hora nona. Isso também me faz lembrar das trevas que acometeram o Egito numa das 10 pragas, prenunciando a libertação do povo. Antes do povo ser liberto das garras de Faraó e da escravidão do Egito, houve trevas. E essas trevas aqui, elas também prenunciam uma libertação. Outra coisa que me chama muita atenção, a gente vê lá no verso 51, quando a Bíblia diz assim, depois que ele entrega o Espírito e diz, está consumado, o verso 51 diz assim para a gente, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. É muito significativo a gente entender esse véu do santuário, que se rasga de cima a baixo. O véu do santuário era o que separava o lugar santo do resto do templo, onde somente o sacerdote, uma vez por ano, podia entrar, depois de um rito de purificação muito criterioso. Somente ele, sem pecado algum, entrava na presença de Deus, no Santo dos Santos, para oferecer o sacrifício diante de Deus. Isso acontecia uma vez ao ano, quando ele apresentava o sacrifício pelos pecados do povo. E quando Jesus diz, está consumado, o véu do santuário se rasga de cima a baixo. Se não me falha a memória, esse véu tinha entre 5 e 6 metros de altura. E aí a Bíblia diz que ele é rasgado de cima para baixo. Qual o simbolismo disso? O próprio Deus rasgou o véu. Não foi obra humana, foi obra divina, dizendo para você e para mim que agora a separação que existia entre o resto do templo e a presença do Senhor com o sacrifício de Jesus Cristo foi rasgado de alto a baixo, dando acesso a você e a mim a presença de Deus através do sacrifício de Jesus. Olha que coisa linda isso. Se esse era um sacrifício que acontecia uma vez ao ano, Deus está agora comunicando a todo o povo que Jesus é o sacrifício perfeito e único para que eu e você tenhamos acesso a hora que quisermos à presença de Deus. Que coisa linda! Ainda no verso 51, na parte B, diz assim, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Verso 52, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e entraram em Jerusalém. Isso para mim comunica a natureza reagindo diante da morte do seu Criador. A própria natureza gemendo, como diz lá em Romanos 8, se não me engano. É o poder de Deus abalando o velho sistema sacrificial e abrindo um novo e vivo caminho através da pessoa de Jesus Cristo. E esse terremoto e tremor também aponta o futuro, quando todas as coisas serão abaladas pelo Senhor. No verso 52 e 53, a gente tem a ressurreição dos santos, ou seja, a morte foi vencida, foi tragada pelo sacrifício de Jesus, um sinal antecipado da ressurreição que vai acontecer em breve, com a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. O Evangelho de Lucas e o Evangelho de João, eles declaram e narram o brado final de Jesus, quando ele entrega o seu espírito e exclama, está consumado. Vitória total sobre a morte. A obra de redenção está concluída. E é interessante a gente notar que Jesus não foi morto. Não. Ele se entregou para morrer por mim e por você. E por último, para fechar
todo esse simbolismo que a gente encontra nesse texto, a gente tem lá no verso 54 a declaração de um gentil, de alguém que não era judeu. Olha só, verso 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aqui a gente tem a declaração de um gentil declarando que a obra de redenção é para todo aquele que crê, independente de ser judeu, grego, gentil, o que for. Jesus morreu por todos, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. A minha pergunta é: você já foi até Jesus para se apropriar do que ele fez para você? Pensa nisso e corra para ele, que ele te abençoe.